Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai encerrar a nossa semana sobre pesquisa e não podíamos encerrar a semana da pesquisa sem discutirmos um pouco de matemática. Em pesquisa é fundamental que existam cálculos, é fundamental que exista um pouco de matemática e isso algumas vezes é cobrado. Acredito eu que a tendência é que seja cada vez menos cobrado nas provas, mas é importante que a gente conheça os conceitos fundamentais. Vamos dar uma olhada nessa questão de 2019. Assinale a alternativa correta referente aos resultados do desfecho primário do estudo de fase 3. Então, ele vai te dar uma situação hipotética e o objetivo dele não é discutir o princípio oncológico que está nessa questão, e sim o princípio estatístico. Então, vamos dar uma olhada. Quimioterapia adjuvante com Folfox por 6 meses aumentou a sobrevida livre de doença aos 3 anos em comparação a 5-fluoracil leucovorin isolado, 72 versus 68%, com P de 0,024 para pacientes com câncer de cólon estadiamento clínico 3. Já sabemos disso, pacientes com câncer de colo, estadiamento clínico 3, têm benefício de sobrevida livre de doença da adição de oxaliplatina no tratamento. Perfeito, esse é um dado conhecido, mas ele vai fazer agora algumas afirmativas estatísticas. Vamos dar uma olhada sobre isso? Letra A. O desfecho primário é sobrevida livre de doença, como variável tempo para o evento. É verdade, a sobrevida livre de doença é o endpoint primário do estudo, mas essa não é uma variável tempo para a ocorrência do evento, tá? Então, a variável aqui é ocorrência ou não ocorrência de doença. Então, a gente está falando de adjuvância. Esses pacientes, a princípio, não têm doença. Então, o que o endpoint primário aqui mede é apareceu ou não apareceu doença. Então, letra A incorreta. Letra B. Existe uma probabilidade de 2,4% desse estudo ser positivo ao acaso. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou saber isso? 2,4%? Precisa saber. O que é a probabilidade da positividade ao acaso? Ou seja, a probabilidade da hipótese nula ter sido acaso? É o que o P mede. O P mede exatamente isso. E é por isso que a gente aceita um P até 0,05, ou seja, 5% de chance daquele resultado que eu estou encontrando ter acontecido pelo acaso. Esse é o valor aceitável dentro da estatística tradicional. Então, um P de 0,05 significa nada mais, nada menos do que uma chance de 5% do achado encontrado no estudo ter acontecido ao acaso. O P desse estudo é de 0,024. Então, eu multiplico por 100, eu vou andar com a vírgula duas casas. Uma casa, duas casas, 2,4% de chances do estudo ser positivo ao acaso. Então, se você conhecesse o conceito de P e fizesse uma conta simples, multiplicar o valor do P por 100, você entenderia e marcaria correto. 2,4% de chances do estudo ser positivo ao acaso. Letra B vai ser o gabarito da questão. Vamos ver as outras. Letra C. Apesar de estatisticamente positivo, não pode se considerar o estudo clinicamente relevante porque o ganho é pequeno. De fato, o ganho não é imenso, mas a gente está falando de 4% a mais de cura de pacientes. Lembrando que é um estudo de adjuvância. 4% a mais de cura é sim clinicamente relevante. Letra C incorreta. Letra D. Sobrevida livre de doença é sinônimo de sobrevida livre de progressão? Nananina, não. Sobrevida livre de progressão é quando a gente está falando de doença existente, e aí eu faço um tratamento e meço a progressão ou não progressão ao tratamento. Sobrevida livre de doença é o paciente não tem doença e desenvolve ou não desenvolve doença. E letra E, o melhor desfecho nesse caso deveria ter sido tempo até progressão. Não, a gente não está falando de partida de doença, a gente está falando de partida de pacientes saudáveis e de indivíduos saudáveis. Portanto, o gabarito da questão foi letra B. Bastava conhecer o conceito de P e fazer uma conta muito simples para acertar essa questão. Ok? Vamos ver mais uma questão que envolve um pouquinho de conta. Essa foi uma questão de 2021.
Recentemente, na ASCO, o estudo Olimpiada demonstrou um aumento significativo da sobrevida livre de doença invasiva em 3 anos para pacientes com câncer de mama portadoras das variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas de BRCA1 e BRCA2 tratadas na adjuvância com olaparib, comparados ao braço que recebeu placebo, 85,9% versus 77,1%. Diante desses achados, em relação ao desfecho sobrevida livre de doença invasiva, pode-se afirmar. Então, ele dá os dados do estudo Olimpiar e vai fazer perguntas estatísticas sobre o estudo. Vamos lá. Letra A. A redução do risco relativo com a adição de olaparib é de 8,8%. Quando eu estou medindo em percentual, eu estou medindo o risco absoluto. O hazard ratio é o risco relativo, tá? Então, 85,9 versus 77,1 é risco absoluto. A diferença, esses 8,8%, são a redução do risco absoluto e não a redução do risco relativo. Letra A, incorreta. Letra B. O número necessário para tratamento, não sei o que é isso. Letra C. O número necessário para tratamento, não sei o que é isso. Vamos pular essas duas. Letra D. A redução do risco absoluto com a adição de olaparib é de 1,1. Não é verdade, a redução do risco absoluto é de 8,8. Como é que eu calculo isso? Eu pego um percentual e diminuo do outro. 85,9 menos 77,1, tá? Então, a resposta tem que ser ou B ou C. Mas para eu acertar isso, eu preciso conhecer o conceito de NNT, o número necessário tratar. O que é o NNT? Então, o NNT nada mais é do que uma forma de se estimar a magnitude do benefício da intervenção. Então, ele vai me dar um valor de quantos pacientes eu deveria tratar para que eu prevenisse a ocorrência de um evento naquela população. Ok? Então, por exemplo, no estudo aqui de olaparib, o NNT é quantas pacientes eu preciso oferecer olaparib para evitar uma recidiva, tá? E aí tem uma forma de calcular o NNT. O NNT é igual a 1 sobre a redução do risco absoluto. Então, a fórmula do NNT está aqui. NNT é igual a 1 sobre a redução do risco absoluto. Os riscos absolutos que ele deu foi 85,9 e 77,1. Então, a redução do risco absoluto é um menos o outro. A redução do risco absoluto é 8,8%. NNT é 1 sobre a redução. Se é 8,8%, eu multiplico por 100. E aí, o que eu vou fazer é andar com a minha vírgula duas casas e vou fazer, então, de 8,8, nós vamos partir, anda uma casa para cá, mais uma casa, 0,088. Então, NNT é igual a 1 sobre 0,088. O NNT é 11,4 pacientes. Ou seja, eu preciso tratar 11,4 pacientes para evitar uma recidiva. Isso era o gabarito da questão, letra C. O número necessário para tratar é de 11,4. Ok? Questão chata, questão que a gente não deseja ver na prova, mas pode acontecer. Bom final de semana a todos e a gente se vê.